E eu vou te explicar porque eu vou pregar isso aqui. Porque eu vou falar. Na verdade teria que ser uma sequência, não dá para falar tudo em um dia. De repente a gente vai tocar em alguns assuntos que isso daqui é doutrina, isso daqui é primórdio, isso aqui a gente está esquecendo. Eu vou ler o texto, você vai entender. Alguns perguntaram para mim: pastor, sua família é uma bênção, o senhor é próspero. Eu não tenho dinheiro, meu amado, mas sou próspero com a minha família, nada falta. Minha casa é bem organizada, trabalho fora, estou dentro da igreja. A gente chega nos lugares, todo mundo tem a gente como referência de família. Mas por que isso? Porque eu vejo minha filha, graças a Deus, crescendo no caminho do Senhor e dando exemplo. E eu parei isso, né? E foi uma das coisas que me fez também de manhã pensar muito. Quem estava de manhã aqui, meu carro acabou o combustível. Amado, ele é quinta geração, é a gás. Então quinta geração você tem que ter álcool para girar. Rapaz, acabou de novo, terceira vez ou quarta. Tive que ir a pé antes de vir para a igreja lá, e Deus foi falando comigo algumas coisas. Eu fui e voltei, aí depois vim entender que não precisava disso. O meu irmão Átila, o abençoado de Deus, que não falou isso para mim antes, que tem um botãozinho, quando acaba ele dá até você chegar ao posto. Aí eu vim entender, porque quinta geração a gás, o álcool não entra direto, o gás, você precisa aquecer o motor com combustível líquido. Aí eu fui, voltei, coloquei, cheguei, e Deus falou algumas coisas comigo. Como eu sou próspero, como eu sou feliz, apesar de toda a guerra, apesar de toda a dificuldade. Aonde a gente chega, a gente é bem quisto, as pessoas tomam a gente algumas coisas como exemplo. E uma das coisas que eu vou falar aqui é o que nós estamos abrindo mão dentro das igrejas. O que faz você ser próspero perante os homens e perante a Deus. O que faz você também, uma das coisas principais, eu vou tocar aqui e vai chocar você, é coisas que você já sabe. E com o tempo isso se dilui. A gente perde isso como referência, porque tem tanta coisa, tem tanta situação, tanta coisa dentro de uma igreja. A gente se liga em tantas coisas, a gente se liga na nossa vitória, na nossa porta aberta, a gente se liga não sei o quê, a gente se liga no louvor, e a gente quebra isso aqui. Quando você quebra isso aqui, você entra numa sentença. Quando você entra numa sentença, você vai colher aquilo que você semeou. Muitas pessoas dentro da igreja estão enfermas. Muitas pessoas dentro da igreja estão sem direção, não chegam onde tem que chegar, se enrolam pessoalmente. Filhos que muitas vezes encurtam o seu tempo de caminhada. Filhos que não chegam às vezes porque quebram isso aqui. Vou ler para você, você vai entender. Isso eu quero que você entenda. Eu vou pregar aqui, eu não estou com rascunho de uma forma espontânea. É para você absorver algumas coisas e botar isso em prática. Não é uma pregação para tu ficar dando glória a Deus. De repente você vai dar, mas vai também, se você tomar isso como posse para a tua vida, você vai acertar o caminho, glória a Deus. Vai melhorar muita coisa na tua vida pessoal e espiritual. Muita coisa vai mudar. Eu nunca abri mão disso aqui. Nunca abri mão, apesar de toda a guerra, de todo momento. Eu vejo o Senhor sempre me dando resposta e me mantendo. A Bíblia fala, capítulo 13, depois eu vou para o 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Se há uma condenação é porque tem uma sentença. Versículo 7. Não vou ler tudo. Porque dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, a temor, a quem honra, honra.
Deus me moveu a falar isso aqui, que a igreja está esquecendo de uma essência que leva você a chegar ao coração de Deus e você romper na vida, chamado autoridade espiritual. Autoridade espiritual. O que é isso, pastor? Presta atenção a uma coisa. Deus age a partir do seu trono. Deus age a partir do seu trono. E o seu trono está estabelecido a sua autoridade. Deus age a partir do seu trono. E sobre o seu trono está estabelecida a sua autoridade. Entenda uma coisa, que o pecado contra a autoridade é um pecado contra o próprio Deus. Quando você peca contra uma autoridade, foi Deus que instituiu. Então é como se tivesse uma representação de Deus ali. Então quando você vai contra uma autoridade, você quebra o pior e o principal dos princípios da Bíblia. Você traz sobre si condenação, uma semeadura. Semeadura colhida contra uma quebra de autoridade. A gente pode estar dentro da igreja, cheio de doutrinas, amando o Senhor, tem doutrina cristã, mas os princípios podem ser malignos. Desde o momento que você quebra o princípio de Deus, o outro princípio opera na tua vida. Sim ou não? Se você quebra o princípio de Deus, vai ter um princípio que vai atuar, que tem a liberdade de atuar na sua vida, por causa que você quebrou a autoridade. Eu sempre respeitei as autoridades na minha vida. Até nos meus trabalhos normais, eu nunca fui contra uma autoridade. Eu sempre olhei que a Bíblia fala que nós temos que dar honra a quem merece honra. Quando Deus fala isso de dar honra, quando você lê isso, tributo, tributo, respeito, respeito, honra, em algumas versões está escrito respeito, você tem que merecer e não desmerecer aquela pessoa que está ali, independente do que você ache dela. Então quando você quebra esse princípio, você está trazendo sobre si mesmo condenação, porque esse princípio quebrado é a essência de todos os outros pecados, porque foi através de quebra de autoridade que aconteceu tudo isso que a gente está vendo. Então esse é o pior pecado para Deus. Você pode entrar na igreja, você pode servir na igreja, você pode ofertar na igreja, você pode dizimar na igreja, você pode fazer tudo, mas se você quebra esse princípio, você não aprendeu nada. Está cheio de casos na Bíblia, de homens grandes que quebraram e receberam uma condenação. E a gente tem, são princípios, presta atenção, meu amado, nós precisamos entender isso dentro da gente. Isso é com pai, isso é com mãe, isso é com esposo, isso é com esposa, isso é com chefe, isso é com o pastor. Se você quebra esse princípio, você traz problemas próprios para você, em todas as esferas da sua vida. E você vai ver isso comigo, que eu vou falar em cada personagem, as coisas que trouxeram ele, desde enfermidade, a não avançar na vida, a travar em algumas áreas da sua vida. A gente tem que aprender isso, isso está na Bíblia. São coisas que hoje não é a palavra de vitória, hoje não é para você ficar dando glória a Deus, aleluia, e você vê que tua vida não muda, vai ver o princípio quebrado que está aí. Quando você analisar, você vai ver que alguma coisa você quebrou. Quando você quebra qualquer princípio bíblico, você está indo contra a autoridade de Deus. Qualquer tipo de princípio, mas o pior deles é a autoridade espiritual. Você pode não aceitar o poder de Deus sobre a tua vida e ir contra o poder de Deus, mas contra a autoridade, a Bíblia fala que traz condenação. Não estou jogando direto para ninguém, nada aconteceu comigo, mas Deus gerou isso para falar para você. Deus está me movendo a falar sobre autoridade espiritual, como você consegue ela, como você vai chegar onde Deus quer. Amado, presta atenção uma coisa, eu quero que você preste bem atenção. Para você ter autoridade espiritual, você tem que matar o ego, que é você dentro de você. Quando você mata o ego, o Espírito aparece. De novo, para a autoridade aparecer na minha vida, eu tenho que desaparecer. E quando eu desapareço, a autoridade aparece. Então você tem que matar você mesmo.
A Bíblia fala que Deus não usou de usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou, ele ganhou uma autoridade, que ele quer passar isso para a igreja. Então quando você vai contra e peca contra uma autoridade, é a pior coisa que você fez. Porque tu não há autoridade que não seja instituída por Deus, desde aquele chefe teu lá do teu trabalho, ao pastor, ao teu pai, a sua mãe. Quando você se rebela, você quebrou um princípio básico de Deus, porque esse princípio quebrado é essência, é um pecado essência, que gerou todos os outros. Esse é o pior pecado quebrado. Se você analisar toda a Bíblia, você vai ver. Davi, ele não foi contra Saul, porque ele conhecia os princípios de autoridade. Ele teve a oportunidade pelo menos 2 vezes de matar, um dentro da caverna e um quando estava acampado. Ele não matou, sabe por quê? Porque ele não podia matar, ele ia contra a autoridade de Saul, porque ele é rei. Sabe o que aconteceu? Quando ele não fez isso, ele respeitou, ele teve mais autoridade que Saul. A Bíblia fala que quando Moisés estava liderando, existem 3 tipos basicamente de autoridade: autoridade absoluta, que é de Deus; autoridade delegada, a qual ele dá aos homens. Ele bota cada um numa posição, seja trabalho secular, seja dentro da igreja, seja os seus pais, família. A autoridade ser delegada. E tem a autoridade espiritual, que é a igreja, de uma forma geral, que nós temos no mundo espiritual. Então quando Moisés se levantou, a Bíblia fala que Arão e Miriam se levantaram contra Moisés, que era a autoridade delegada de Deus. O que aconteceu? Miriam ficou leprosa. Parou o avanço do povo de Deus, a igreja, 7 dias. E quem te disse que contra a autoridade não dá enfermidade? Davi, quando ele se levantou contra Deus, a Bíblia fala lá em 1 de Crônicas, eu não estou me lembrando do capítulo, se é 21 ou 27, fala do censo. A Bíblia fala que Satanás tentou Davi a fazer um censo, e não era para fazer. A Bíblia fala que caiu uma peste, uma praga no povo, morreu 70.000 pessoas. Quebra de autoridade. A Bíblia fala que da mesma forma que quando você parou o povo, a Bíblia fala que o povo ficou estacionado 7 dias. Quando há quebra e pecado contra a autoridade, a igreja para de avançar. Ela não avança. Ela não avança. Se você quebrar autoridades, seja na sua vida, seja na sua família, seja dentro da sua casa, seja em qualquer lugar, a igreja, ela não avança. A mesma forma que Moisés foi respeitado por Deus, Deus honrou Moisés naquele momento. A mesma forma que quando chegou na pedra de Meribá, ele bateu, ele também não entrou. Ficou o povo fora, eleito, que ficou uma geração. Ou seja, quebra contra a autoridade, você pode perder uma geração. Ninguém entrou na terra assim como Moisés não entrou. É muito sério quebrar a autoridade. Quando você vai contra o seu pai, ô jovem, você está quebrando a autoridade de Deus, você está travando sua vida, que a Bíblia fala em Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra seu pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra a qual o Senhor te dá. Ou seja, se você não honra, teus dias vão ser encurtados. Visto Davi e Absalão tinha tudo para depois do pai assumir, ele foi contra o pai, ele morreu novo, com um galho pendurado. Está tudo na Bíblia. Ou seja, quando você quebra a autoridade espiritual, você não entra naquilo que Deus prometeu para você. Demora. Você encurta o teu tempo. Você pode ficar enfermo em algumas áreas da tua vida. Você não progride. Sabe por quê? Outra forma, você se enrola com as tuas próprias atitudes. Você começa a querer fazer as coisas por você mesmo, porque o teu ego está aflorado, e você quebra a autoridade da direção de Deus. Você se enrola, visto Judas com Jesus. Quanta gente está enrolada, ele mesmo bota forca no próprio pescoço dele, na vida financeira e em outras áreas. Sabe por quê? Quebrou a autoridade com Jesus. Sabe por quê? Porque perderam a visão. Visto Sansão, perdeu a autoridade, foi contra os seus pais e foi contra a ordem de Deus. Então quando ele quebrou, ele perdeu a visão.
Isso é muito sério. Eu tenho que alertar a igreja por isso. Os maiores problemas que eu tenho, maiores sensos de rebeldias, são tudo por quebra de autoridade. Quando você quebra a autoridade, a tua vida não avança. Você vai passar sempre com dificuldade, você vai passar sempre com a tua família enrolada, você vai passar sempre não agradando alguma coisa, porque os princípios estão sendo quebrados. Igreja não se quebra princípio, ela mantém eles. Amado, eu estou dando um alerta para você. Eu posso ficar daqui a 1 ano, vou ficar aqui 6 meses, como posso ficar 10, eu posso ir amanhã embora. Mas se você não entender o que é autoridade no mundo espiritual, você não avança. Isso quer dizer que o teu ego, o teu eu, está falando mais do que o Espírito. Porque quem tem o Espírito aflorado para receber a autoridade do céu, você desce. Você olha o irmão superior a você. Esse pecado vem de essência. Aconteceu no céu. Esse pecado, o início dele foi no céu com Lúcifer, e vai terminar no inferno com ele, como Satanás, e vai levar os seus anjos e aqueles que quebram autoridade. Esse na Bíblia é o pior pecado. Pior pecado na Bíblia é quebra de autoridade. Se você analisar todos os homens e mulheres que passaram na Bíblia, que não chegaram a lugar nenhum porque quebraram de autoridade, inclusive o povo de Deus. A queda própria de Adão e Eva foi quebra de autoridade. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que essa resistência toda, porque a gente está falando de algo sério. Eu estou alertando você, porque, amado, Deus dá a oportunidade da gente se acertar e se consertar em algumas áreas da nossa vida. Se a gente tiver o nosso ego aflorado isso como essência, em algum momento você vai perder a identidade. Por quê? A igreja está se enfraquecendo porque está perdendo identidade. Como, pastor? Quebra de autoridade. Está quebrando direto a autoridade. E quando você quebra, vem uma sentença. E a igreja não rompe. Pode ser com o pastor, pode ser em qualquer lugar. Eu fiquei horrorizado que teve uma pessoa que por esses dias mandou um zap para a pastora, dizendo que queria sair da igreja. Depois a gente convenceu em fazer um gabinete. Amado, se você não honra aquele que te ensinou, aquele que tirou o carrapicho, aquele que cuidou de você, e nem pelo menos você chega e conversa e senta numa cadeira, você está quebrando a autoridade. Você quebra isso, você quebra a autoridade. Quando você sai de uma igreja assim, porque cada igreja tem o seu pastor, o pastor dá vida pelas ovelhas. Quando você, no dia de culto, no dia que você visita uma outra igreja e era para estar no culto, você está disperso longe do seu pastor e o pastor não sabe, você quebrou a autoridade, vai ter uma sentença. Não sou eu que estou falando, é bíblico. A gente está tentando, cara, se eu não falar isso e ficar só dizendo que você vai conseguir, você vai alcançar, nós somos... Amado, você vai ficar dando glória a Deus, aleluia, a tua vida não muda. Aí a pessoa não entende por quê, fica chateada, fica fria, sai da igreja, nada muda. Poxa, a gente tem que falar, sabe por quê? Está quebrando princípios. Uma vida com quebra de princípios, você não chega a lugar nenhum. Que Deus vela pela palavra para cumprir. Deus vela. Deus não abre mão da sua palavra, meu irmão. E quem está entendendo, dá glória a Deus. Aleluia. O mais importante é o obedecer, meu amado. Não tem algo mais importante do que obedecer o que Deus manda você fazer. Deus não leva em conta tempo de igreja, Deus não leva em conta idade, Deus não leva em conta em nada. Senão Ele não usava Davi para derrubar um gigante, não usava Abraão para levar um povo, não usava Moisés, que era gago, com 80 anos para caminhar no deserto, e nem usava apóstolos que eram iletrados. Mas eles tinham uma coisa: autoridade delegada. Enquanto você corresponder a Deus, Deus mantém um manto sobre a tua vida. Eu dei o exemplo de Moisés. Quando ele tocou na pedra, ele parou de se ter autoridade. Acabou para ele. Aí eu pergunto a você, como é que está a tua vida em questão de autoridade espiritual? Como você tem correspondido aos seus líderes? Como você tem correspondido ao seu pai ou à sua mãe? Como você tem correspondido à sua igreja, naquilo que Deus te deu? Como você vê o seu pastor e se você se corresponde com ele? Aí você vai entender por que a tua vida não avança.
tudo travado. Uns avançam e outros não. Por quê? Quebra de autoridade. Pior dos pecados na Bíblia, porque tudo começou no céu. Presta atenção, a Bíblia fala que houve uma rebelião no céu, amém ou não amém? E quando teve rebelião, caiu 1/3 de anjos. Presta atenção nisso. Se antes dele cair, ele já tinha levado 1/3. Ou seja, a quebra de autoridade de Lúcifer já aconteceu no coração dele, a ponto de ele contaminar 1/3. Aquilo que aconteceu já tinha acontecido dentro do coração dele. Muitas vezes a gente anda dentro da igreja sorrindo para todo mundo, dando tapa, não faltando um culto, mas com o coração já quebrado a autoridade com as pessoas, com os líderes. E daí que vem a contaminação de 1/3 de anjo. Que a quebra não é o momento que você se explode e fala grosso com a pessoa. Já teve a queda. Para gerar aquilo ali, a boca fala que o coração está cheio. Então já saiu uma coisa que já aconteceu. Está dando para entender, igreja? Eu quero que você saia daqui crescida nisso. A gente tem que aprender a saber caminhar com Deus, e saber caminhar dentro de uma igreja, e saber caminhar nesse mundo aí fora. Você só vai ter as armas espirituais que Deus dá quando você não quebra esse principal princípio. Satanás, ele tem atuado na vida dos crentes, porque os crentes estão perdendo autoridade, porque perdem identidade. Como? Quebra de autoridade. Aí ele ganha autoridade sobre a sua vida. Você vai ter poder de repreender um demônio e mudar as circunstâncias da tua vida e sua vida ser próxima, quando você não quebrar a autoridade. Porque você recebe autoridade quando você se submete a uma. Você lembram disso? Você só ganha autoridade quando você sabe se submeter a uma. Deus não vai dar autoridade a uma pessoa que ele não obedece a ninguém, não submete a ninguém. Então você aprende a se submeter para você poder crescer. Está dando para entender? É assim que a gente se movimenta, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. A Bíblia fala, presta atenção, aconteceu isso no céu. Então, o principal pecado que levou os outros pecados a acontecerem foi a quebra de autoridade. Não respeitou Lúcifer a Deus. A Bíblia fala que ele recebeu uma identidade nova. Ele caiu na terra, ele já está fadado ao inferno. De Lúcifer ele foi ser Satanás, e esses anjos se transformaram em demônios. Quantas pessoas perdem a sua identidade de filhos e se transformam em rebeldes? Porque esse princípio maligno entrou no coração das pessoas. Quantos? A gente muda de identidade, nem sabe, está dentro da igreja muitas vezes. Porque você pode andar em doutrina, mas dentro do coração o princípio é outro. Muita gente que a Bíblia fala que fui crucificado com Cristo, hoje sou eu que vive, hoje não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Alguns são até com pregos, outros são com durex, meu irmão, que no momento de se soltar, ele se solta, não existe Deus, não existe nada para ele. Está crucificado com durex. Na hora que ele precisar, o ego falar mais, bater de frente, pecar, ele solta da cruz e... Isso é muito sério, meu irmão. Satanás atua na tribulação quando você da autoridade perde a visão. Quando você perde a visão de autoridade, você fica fraco, ele pode atuar na sua vida. Por causa da quebra de autoridade. A forma como você trata os seus superiores, as pessoas que são amadas que você, líderes, pai e mãe, vai dizer o que Deus pode colocar na sua mão. Está dando para entender? Eu quero que você expanda a tua mente nisso. Isso é princípio. Está cheio na Bíblia. E a gente só pega aqueles versículos que convém a gente, que agrada o nosso coração e é bem confortável. E a igreja continua se enfraquecendo a cada dia. Satanás está entrando dentro das igrejas e fazendo tudo, várias coisas, botando luzes e fazendo sei o que. Metade dali, o coração está longe de Deus. Peca todo dia, não está nem aí. A Bíblia fala que larga a porta que dá para o inferno, estreita que dá para o céu, e poucos vão passar. Se você quebra a autoridade, nem tenta.
Satanás ele só tem domínio na vida de um crente quando ele desmerece a autoridade que Deus dá, as autoridades delegadas, e quando você verdadeiramente não corresponde à autoridade absoluta. Como é que é isso? Bíblia, pô. Palavra de Deus. Se você ver lá em João 8,31, fala isso também. Aqueles que recebem a minha palavra, esses são verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Está lá. Não é porque nós nos batizamos, não é porque um dia você aceitou a Jesus, isso não te garante, isso faz você entrar na faculdade. O término é outro, porque muitos começaram e muitos não terminaram a caminhada. Não é como você começa, e sim como você termina. O que a gente vê é uma geração que começa com gás e no meio do caminho vai ficando frio. Hoje tem desigrejado, hoje tem tanta coisa, meu amado. Tanta coisa dentro das igrejas, que eu fico assustado, coisas que não são bíblicas, e está lá, porque a gente está quebrando certas coisas, e não está se apercebendo. Estamos levando o evangelho, se garantindo no dia que entrou dentro de uma água. A Bíblia fala o seguinte, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou querendo edificar, que você saia edificar de algumas coisas. Isso é uma palavra para você refletir. Como está a sua vida em questão de respeito e honra às pessoas que são devidamente responsáveis e têm direito a isso da sua parte? E como você está correspondendo a isso? Isso vai dizer o que você vai receber. Quando você, presta atenção, como eu falei, a resistência, a Bíblia fala aí, quem resiste, que não for ordenado por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Resistir, a palavra quer dizer opor-se, recusar-se. Então quando você resiste dentro, você pode estar sorrindo para a pessoa, e você resiste a ela, Deus sabe. Quando você olha para a pessoa, de cima para baixo, quando você desmerece a pessoa, quando você dá um olhar de reprovação ou um sorriso no canto da boca, você está resistindo a pessoa. Satanás sabe. Aí ele entra na sua vida, vem com enfermidade, vem com problemas financeiros, você não chega onde Deus quer que você chegue, você trava, você não entra na terra prometida, porque a terra prometida foi quebra de autoridade, todo mundo ficou. A tua geração não avança, tudo por causa de quebra de autoridade. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Está tudo na Bíblia. Os teus filhos, você que é filho, obedeça a teu pai e sua mãe, se você quer ter uma vida frutífera e de alegria. Eu nunca respondi minha mãe e meus pais. Se eu estou aqui, porque um dia eu dei testemunho, diferente de alguns irmãos que eu tenho. Vai ver a vida deles, como é que está. São esses que Deus pega para usar, porque corresponde. Deus quer usar a igreja, Deus quer usar você, Deus quer usar o Átila, Deus quer usar a Eliane, Deus quer usar a Cláudia. Amado, Deus quer usar todo mundo para que o povo adore. Mas se dentro da gente tiver uma coisa que atrapalhe a autoridade, já era, vai ficar travado naquilo ali, não vai avançar, meu irmão. A Bíblia fala o seguinte, Mateus capítulo 10, versículo 24: o discípulo nunca será maior do que seu mestre. Paulo foi Paulo porque Ananias ajudou ele, orou por ele pela visão, ensinou os primeiros caminhos. Davi foi Davi porque teve Natã e os anciões para ensinar ele, senão ele não chegaria. Salomão foi por quê? Porque Davi de alguma forma ajudou também. E Samuel e Eli, que usou. Ele foi usado, apesar de quebrar o pescoço, aquela situação toda, mas foi o que deu os primeiros passos de direção a Samuel para ele ser o que ele foi. Então nunca desmereça o mestre. Nunca desmereça. Você pode ser o que for dentro do seu trabalho, você pode, crescer, ser diretor, ser presidente, ser maior do que aquele que te ensinou. Mas, amado, presta atenção, nunca desmerece, valorize aquele que te ensinou, aquele que te orientou, aquele que no momento difícil que você começou, ele estava lá. É isso. Valorize essas pessoas que caminharam contigo desde o início.
Valorize no dia que você chegou à igreja e teve alguém que te abraçou. Hoje você é alguma coisa, mas valorize aquele que começou contigo, que te ensinou os primeiros passos. Você nunca pode esquecer isso, porque você, por ser discípulo dele, você nunca vai ser maior do que ele, porque ele pagou um preço para te ensinar. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Dá uma salva de palmas ao Senhor. É para Ele, não é para mim não, meu irmão. Eu estou falando que o Espírito Santo mandou falar. Hoje nós não estamos avançando em algumas áreas. A igreja está se enfraquecendo, porque muita gente, você vê levantes, você vê traição, você vê crítica, você vê um bocado de coisa. Isso tudo é quebra de autoridade. Você mesmo traz problemas para você mesmo quando você faz isso, porque a autoridade delegada de Deus está guardada. Nada vai acontecer com ela, a família dela, porque Ele respeita. Eu procuro respeitar todo mundo da igreja. Alguém aqui já recebeu algum desrespeito meu? Se não, um abraço, mesmo me desrespeitando algumas vezes. Sabe por quê? Porque eu conheço a Bíblia. Eu sei que se eu chegar e levantar meu ego, levantar a autoridade achando que eu sou alguma coisa, Deus me lima. Ele para de andar, porque Ele mesmo se esvaziou e tomou forma de servo. Não se agradou a Ele. Então todos aqueles que estão na frente de alguma coisa, eu estou falando, você que é líder no seu trabalho, reconheça, valorize, entenda que a autoridade vem de Deus. Então quando alguém se opor a você, se você estiver nos caminhos certinho do Senhor, a boa mão de Deus está sobre a tua vida. Nada vai acontecer se você cumprir todos os protocolos. Você não dá margem, você respeita as pessoas, você honra. A Bíblia fala: a quem imposto, imposto, a quem tributa, tributo, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Dai o que deveis. A gente tem que dar. Quando você quebra isso, está escrito. Quando você não honra e você desmerece aquela pessoa que está num certo patamar e você foi contra ela, você está quebrando a honra. Então você também vai sofrer um tipo de condenação, uma sentença. Isso aí eu estou alertando a igreja. De repente você não leu e não entendeu. Tudo tem, presta atenção, a nossa semeadora. Eu vejo muita gente que semeou contra a autoridade e hoje está colhendo coisas que não eram para colher. Estou falando no âmbito, às vezes, de trabalho, dentro de casa. Famílias que eram para estar muito mais lá à frente, famílias que eram para estar saudáveis, não estão vivendo saudáveis, porque você vai ver que houve quebra de autoridade da esposa com o esposo. Houve quebra de autoridade do esposo com os filhos. Houve quebra de autoridade dos filhos que são rebeldes, se levantaram contra os pais. Quando você vê muita quebra, traz sobre si mesmo condenação. E não fui. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, meu irmão. É a Bíblia. Por isso que Paulo fala bem claro: obedecei, nada é maior do que a obediência na Bíblia. Você pode querer carregar a cruz nas tuas costas, você pode querer ofertar, dar um maior dízimo na igreja, trabalhar em tudo. Se você não obedece, você está fora nos olhos de Deus. Você está fora, está cheio de casos na Bíblia por falta de obediência. E Paulo fala bem claro isso: obedecer às vossas autoridades superiores, que não há autoridade que não proceda de Deus e por Ele foi instituído. Ali está uma representação de Deus naquele lugar. Então, filhos, se você vai contra o seu pai, guarda rancor porque ele te deu uma bronca e botou você de castigo, pensa bem o que você está gerando no seu coração. Tudo que Satanás quer entrar é ter autoridade. Ele só entra quando há quebra, porque nós somos separados, remidos de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Você está entendendo essa noite que eu estou falando? Eu estou querendo direcionar você em todas as áreas da tua vida. Se a gente não falar isso, a gente só vai ficar sempre rodando a cidade e nunca entrando nela. Aí tua vida, a gente vê que Judas foi contra a autoridade de Jesus por causa de 30 metros de prata. Quanta gente quebra a autoridade por causa de dinheiro. Meu Deus, está cavando o próprio poço dele. São detalhes que a gente vai vendo na Bíblia. Abra em Salmo 133. Sabe por que eu falo isso? Que o apóstolo vai ser sempre meu apóstolo. Eu vou sempre respeitar a figura de uma autoridade sobre a minha vida. Eu não posso ir contra, porque o dia que eu for contra, eu perco a posição. Deus retira.
Vai acontecer alguma coisa que vai... Você abriu brecha para o diabo. Estou dando um exemplo de autoridade delegada. Porque quem me delegou, porque eu me submeti a ele, ele me ensinou, me construiu, me lançou. Se eu me levanto contra... A Bíblia está cheia desses casos. Você se levanta contra uma autoridade, você vai ver todos os reis de Israel, todos condenados. Porque foram contra a autoridade instituída por Deus e a autoridade de Deus. Colocando ídolos, entrando no templo, fazendo tantas coisas. Foi contra ele. Final terrível. Eu sei que não é daquela palavra para você ficar dando glória a Deus, aleluia, para você sair daqui, amado. Mas se você seguir isso, você vai ser um homem frutífero e próspero. Você vai ser uma mulher próspera. Você vai romper. Você vai viver feliz como todo mundo tem que viver. Princípio de autoridade é um dos principais princípios na Bíblia, e a gente está abrindo mão disso. A igreja está abrindo mão. As pessoas se movimentam sem avisar ninguém, as pessoas não respeitam ninguém, cada vez mais rebeldia porque estão quebrando princípios. A igreja está cada vez mais rasa, apesar de tantos efeitos especiais, de tantas luxúrias. Princípio de autoridade. A Bíblia fala o seguinte: ó quão bom, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre as montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Meu Deus, o óleo vem na cabeça. Presta atenção uma coisa, eu estou dando toques. Isso daí a gente tem que saber. Só ler a Bíblia você tira o suprassumo. Você vai ver que todos os casos foram quebra de autoridade. Então você não pode quebrar, se você quer ser uma pessoa próspera. Quando, presta atenção, estou recebendo aqui de Deus, tá? Quando você quebra uma visão de autoridade, seja na sua casa, seja com a sua mãe, seja no seu trabalho, se você conhece a Bíblia, você vai contra. Não estou falando de pecado, não estou falando de coisas ilícitas. Estou falando que você, de repente, você não concorda, discorda, se rebela. Você traz sobre si mesmo condenação. Eu coloquei aqui, eu vou ler. Você vê que é tão sério. Olha só. O princípio da perda de identidade ocorreu com a quebra de autoridade. Perder o céu. Se você quer perder o céu, basta perder a visão de autoridade. Se você quer ganhar o céu, basta respeitá-la. Esse é o pior pecado para Deus. Rebeldia. Foi que aconteceu tudo isso que está acontecendo. A Bíblia fala aqui que há um óleo que desce da cabeça. Cabeça é Cristo. Então tem um óleo que espalha pela orla e pela barba e vai espalhando. Espalha por todo o corpo. Nós somos o corpo. Aqui que está falando de Arão, porque Arão era um sacerdote. Tem sacerdote aqui? Levanta a mão, meu irmão. Tem sacerdote aqui? A Bíblia fala que nós somos reino e sacerdote, reinarão sobre a terra. Nós somos sacerdotes. Há um óleo separado, na qual, se você entender que desce pela cabeça do principal e vai espalhando, é assim que Deus ordena a bênção. Quando você recebe desse óleo, então o óleo vem escorrendo, ele vem descendo. Se você não conseguir olhar a barba, a orla e a cabeça, isso quer dizer que você não está recebendo óleo. Isso depende da visão como você tem do cabeça, da barba e da orla. É unidade, é um corpo. Está descendo do alto e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando. Amado, quando pega no corpo todo, Deus ordena a bênção. Aleluia. Então, para que isso aconteça, você tem que ter a visão. Você não pode perder a identidade. Porque quando você perde identidade, você perde visão.
Então quando você vê a cabeça, quando você reconhece o óleo descendo, você está recebendo também, você está ganhando autoridade. O que você falar vai acontecer, o que você fizer, Deus vai abençoar. Aleluia! A Bíblia fala em Lucas capítulo 10, versículo 19, Deus deu poder a nós a repreendermos, a pisarmos a cabeça de serpentes e escorpiões, e todo levante do inimigo, e não fará dano algum. Está escrito, fala assim, Deus deu autoridade para nós pisarmos serpentes e escorpiões, e todo levante do inimigo, e não farão dano algum. Ele deu autoridade. Então tudo que se levanta contra você, se você corresponde a Deus, você pode falar, você pode orar, você pode pisar, Deus vai te honrar. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu estou alertando algumas pessoas aqui. Se Deus mandou falar isso, porque tem pessoas aqui que estão quebrando no coração, na mente ou em ações. De todas as coisas que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Quando ele fala aí, ele está falando de metanoia, ele está falando de mente. Começa aqui, vai aqui, já era. Tudo começa aqui. Satanás, ele atua aqui, no que você vê, no que entra, e vai gerar rebeldia, resistência. Já era, está parando a igreja. Por isso que a Bíblia fala que dentro de uma igreja vai ter o joio e o trigo. Se você analisar o trigo, tudo foi quebra de princípios. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é para a tua vida. Eu não estou repreendendo ninguém, eu só estou orientando. E a finalidade, a função do pastor é mostrar um caminho melhor, é mostrar um caminho. Você tem que entender isso. A Bíblia fala, e eu vou terminar aqui, abre aí em Atos capítulo 23. Olha só como é, você pode, a Bíblia fala, meu amado, que nós somos casa de oração. A Bíblia fala que Jesus, quando ele foi em direção ao templo, ele fala, esta casa é chamada casa de oração, e vós fizeste covis de ladrões. Sabe por quê? Porque modificaram a finalidade da igreja. Aqueles homens estavam lá por interesses próprios. E quantos entram por seus próprios interesses dentro da casa de Deus, na qual a finalidade é oração e adoração? E a gente entra dentro da igreja e faz o que dela quer. Não pode, meu irmão. Mateus 21, se eu não me engano, fala isso. Eu anotei aqui o versículo, deixa eu ver. Mateus 21, versículo 13, a minha casa será chamada casa de oração. E muitas vezes a gente rouba a glória da casa de Deus, quando a gente quebra a autoridade. Tudo aquilo que a gente modifica dentro da casa de Deus, sem a sua finalidade principal que Deus colocou, você está usando seu ego, seu eu. Então você está quebrando princípios. Teve um homem que quase quebrou um princípio, mas ele voltou atrás. Está aí em Atos 23. A Bíblia fala... Atos, capítulo 23, eu vou terminar aqui. Fala assim, versículo 4. Amado, o melhor momento para falar disso, questão de doutrina e crescimento, é momento de ceia. Diz assim, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele, que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. E os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Paulo, imagine você tomando um tapa na cara, estando todo certo, no meio do momento de julgamento, estava ali o sumo sacerdote, mandou dar um tapa na cara de Paulo. Ele começou a falar, você é maluco? Parede branqueada. Começou, quando ele soube que era o sacerdote, ele parou, porque era uma autoridade, ele não podia.
Eu não estou falando que você vai tomar tapa na cara do teu chefe, presta atenção, não é isso. Nem dentro da igreja. Mas o senso de visão de autoridade de Paulo era uma coisa incrível. Mesmo você estando com a sua certeza, como Paulo estava aqui, mesmo que você tenha resposta para aquilo que está acontecendo de injustiça na sua vida, pede a Deus, mas não vai contra uma autoridade. Não se volte contra ela, conversa com Deus. Fala para Deus mostrar, trabalhar, levantar pessoas para corresponder a você. Se você se rebela, se levanta de uma forma que é reprovável aos olhos de Deus, já era. O teu senso de injustiça já era. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então pensa nisso. Pensa como você anda dentro da igreja. Pensa como você anda dentro da sua casa, na rua e no seu trabalho. Muitas vezes a gente colhe aquilo que a gente planta, meu irmão, porque está escrito, cheio de exemplos para a gente. Eu quero ver uma igreja que cresça, uma igreja que frutifique, irmãos e irmãos prósperos, irmãos e irmãos alegres, pela família que tem, pelo trabalho que tem, pela igreja que tem, irmãos alegres a semana toda, glorificando a Deus, independente do que vivem. Sabe por quê? Porque, aleluia, estão correspondendo ao Senhor. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe a sua vida. Presta atenção, isso é para a igreja. Tanto que eu nem fiz. No momento eu trago meu rascunho. Eu estou falando da parte de Deus. Quando você quebra, vou falar de novo para você gravar bem. Não adianta você dizer que ama a Deus, aquele que você não vê. Se você vai contra o irmão, aquele que você vê. Se você vai contra uma autoridade delegada de Deus com as suas próprias razões, você não sabe chegar, você está trazendo uma sentença para você. Eu já tive vários momentos na minha vida. Eu tive já levantes dentro do ministério meu não, do Senhor, dentro do evangelismo. Uma autoridade se levantou contra mim. Hoje não está nem mais no projeto Vida Nova. Ela se levantou, tomou a frente, não era para tomar, a responsabilidade era minha. O apóstolo me deu essa responsabilidade de continuar liderando. Eu já estava há 8 anos. O ministério estava crescendo. Ele tinha saído de um lugar não tão bem. Sabe o que ele fez? Porque ele já era um pastor evangelista. Ele sumiu. Não quero você não, você vai ser meu auxiliar. Ele quebrou o princípio comigo ou com o apóstolo? Eu fiquei atrás orando. Fui contra ele, poderia falar com o apóstolo? Poderia? Não. Sabe o que eu fiz? Não vou contra a autoridade. Todo mundo do grupo mandando, os líderes todos. Ele está fazendo isso. E começou a sair gente. Eu falei, Deus, eu orando. Eu me lembro que eu subi no monte de Jacó e comecei a clamar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, é a tua igreja. Se tiver que eu sair, o evangelismo está tão lindo, Deus, eu saio. Porque a ordem ele é só cobertura espiritual. Mas eu estou aqui, Senhor, porque eu sou o líder do ministério. Mas se for, meu Deus, para terminar, meu Deus, eu não quero mais. O Senhor me tira, mas não deixa terminar esse grupo tão bonito de evangelismo. Eu chorando no monte. Eu me lembro que parou um homem do meu lado, de terno. Da mesma forma como ele parou, ele sumiu. Porque o primeiro texto que Deus me deu quando eu preguei no evangelismo, há 8 anos antes, foi sobre Neemias e os muros. Aí veio aquele homem e colocou a mão no meu ombro. Eu estava de joelho lá em cima, ele falou bem claro assim no meu ouvido: construindo muros, né, Neemias? Aí eu comecei a chorar. Aí ele orou por mim. Quando eu abri o olho, procurei ele sumiu. Desci daquele monte. Eu não encontrei mais, é um Senhor. Do nada ele apareceu, orou na minha mão e botou a mão na minha cabeça. Eu desci e continuei minha vida. Passou 2 semanas. O apóstolo me chama: Gerson, o que está acontecendo no evangelismo? Estou vendo reclamações, o evangelista está diluindo e não está tendo mais evangelismo. Eu expliquei tudinho. Precisou eu ir lá? O próprio apóstolo me chamou. Deus tocou ele lá. Ele falou: Gerson, eu estou me incomodado. Eu estava orando, Deus mandou te chamar. Sabe o que aconteceu? Aquele homem foi destituído. Ele ficou 2 anos no banco. Depois ele saiu da igreja. Sabe o que aconteceu? Voltou todo mundo para o evangelismo de novo. Porque Deus falou: não vai contra a autoridade. Não toca nela, deixa que eu vou construir. Quem chamou foi uma autoridade maior.
Eu me lembro disso como fosse hoje. Os diáconos mandando, eu falei, não posso ir. Você lembra de Davi? Eu falava isso para eles. Não força, não posso. Aí Deus me honrou, meu amado. Sabe que Deus? Voltou todo mundo, meu irmão. A bola continuou, o evangelismo continuou. Isso eu estou dando um exemplo. Isso aí eu vivi isso. Por isso que eu estou falando. Deus me fez lembrar isso tudo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ele honra você, se você acreditar nele.